Olá, gente, Shalom, a paz do Senhor para todos. Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre restauração, reforma e judaísmo, porque eu vejo que está acontecendo um mover profético nesses últimos dias, né? Eu creio que esse é o último mover profético que nós vamos ter e nós precisamos discernir esse tempo, né? Discernir o que é restauração, o que é reforma e o que é judaísmo, saber separar essas coisas, porque é muito importante que a gente saiba. Eu vejo que algumas pessoas elas confundem o que é restauração, o que é reforma e o que é judaísmo, né? A restauração é uma promessa bíblica da parte de Deus. A reforma foi algo que o homem fez, que o homem produziu, que também foi permitido por Deus, estava dentro do plano de Deus, dentro do propósito de Deus. E o judaísmo, a gente vai falar melhor mais adiante. E eu também vou falar mais especificamente sobre cada um desses itens. Vamos começar falando sobre o conceito de reforma. O que foi a reforma, né? E o que é uma reforma? Reformar significa modificar. É uma mudança que acontece, né? Ela é operada tendo em vista um melhoramento, né? Você quer melhorar algo, então você vai reformar, né? Você tem a intenção de melhorar, mas a reforma ela causa modificação naquela coisa que você está reformando, né? A etimologia da palavra, né, quer dizer, a origem da palavra reforma vem do latim reformare, né? Formar de novo, mudar, alterar o aspecto, alterar a forma, né? Isso está no dicionário Aurélio e tirei também parte do Oasis da língua portuguesa. E agora vamos falar especificamente do movimento, né? O movimento da Reforma Protestante que ocorreu, né? Começou a ocorrer no século XVI e foi um movimento que ocorreu na Igreja, né? Na Igreja e se espalhou por todo o planeta, começando pela Europa Central, né? Esse movimento ele dividiu a instituição, né? Era só a Igreja chamada cristã, era só a romana, né? Católica Apostólica Romana, né? E ela foi dividida em duas partes com esse movimento, né? Os protestantes e os católicos apostólicos romanos que permaneceram sob o domínio dos papas, né? E os protestantes passaram a não aceitar mais algumas imposições, né, de Roma, né, imposições dos papas, doutrinas papais, né? Esse movimento levou à abertura de várias igrejas de diversas denominações sobre diversas doutrinas, né? A gente vê que tem várias doutrinas cristãs hoje em dia, né? Várias denominações evangélicas, né? Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Maranata. Todas foram originadas a partir do início da Reforma, né? Que começou com Martinho Lutero, né, e suas teses, né, mas também vieram outros reformadores, né, como João Calvino e muitas outras pessoas que depois a gente pode procurar a respeito, mas não vou me ater nessa questão de quem eram os reformadores e suas doutrinas, né? Outros reformadores surgiram depois de Martinho Lutero. Quem deu o pontapé inicial foi Martinho Lutero, né, que era um padre que começou a protestar contra a Igreja Católica, né, contra algumas coisas da Igreja Católica, né, e ele foi conquistando muitos adeptos, né, com o passar do tempo. Vamos lá, vou dar continuidade. A reforma na Bíblia, né, talvez você se pergunte aonde que está escrito, né, aonde que existe reforma na Bíblia. E aí eu fui procurar esse termo reforma
né? E procurei outros termos também, não apenas reforma, mas estou colocando aqui como exemplo para vocês, né? Eu utilizo uma Bíblia online, versão da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, você pode ver aí embaixo, né? E é um buscador. Então você coloca por palavra, você coloca uma palavra, ele encontra diversos versículos, né? E para reforma, a palavra reforma, reformado, reformando, todas essas palavras derivadas eu coloquei nesse buscador. E esse buscador não encontrou na Bíblia. Né? Não existe a palavra reforma na Bíblia, o termo reforma na Bíblia. Né? Então vamos lá. Restauração. O que é restauração? Qual é o conceito de restauração? Né? Restaurar é recuperar e ou arranjar o conserto, retoque ou recuperação. Né? É recuperar. Né? A restauração faz com que qualquer parte, né, que esteja estragada de alguma coisa seja recuperada ou arranjada, seja consertada. Faz parte também do conceito de restauração reabilitar ou regenerar, né? Regeneração da força, do vigor após uma enfermidade também, né? Também é restauração. Eu fui restaurado de uma enfermidade, né? Também é a ação de voltar a estabelecer ou reintegrar uma administração político ou uma circunstância histórica, né? Então, restaurar o cargo de alguém, né? Restaurar alguém ao seu cargo, né? Jurídico, né? Um termo jurídico, também é a ação de fazer com que alguma coisa retorne à sua condição inicial, né? Do mesmo significado de reconstrução, né? Também é o ato de reaver uma nacionalidade nulificada, né? Uma pessoa perdeu a nacionalidade, né? Se tornou nulo naquela nacionalidade e ela recebe novamente aquela nacionalidade, né? A ação de voltar a adquirir a independência perdida, né? Retorno a uma situação ou estado anterior, retorno ao estado original anterior. A etimologia da palavra restauração, ou seja, a origem da palavra restauração vem do grego stauros, significa estabelecer de novo, ou colocar no lugar de novo, trazer de volta à origem, como era no princípio. Né? Então, restaurar é trazer de volta à origem, como era no princípio. Vamos lá. Onde está restauração na Bíblia? Nós encontramos esse termo na Bíblia? Sim, nós encontramos em vários locais na Bíblia o termo restauração, né? E aqui eu tenho 3 versículos aqui que mostram, que revelam para vocês, 2 Crônicas 24, 27, Lucas 4, 19, Atos 3, 21, né? Então, que tem até os termos que foram explicados, né? Quanto aos seus filhos e a grandeza do cargo que lhes impôs e a restauração da casa de Deus, quer dizer, a restauração, a reconstrução, ou o conserto daquilo que está, né? Daquilo que está com problemas. Lucas 4,19, pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Né? Então, restaurar a vista aos cegos quer dizer se recuperar de uma enfermidade, algo que deixou que a pessoa ficasse cega. Né? Nós falamos sobre isso. Atos 3,21, qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo. Ou seja, há uma promessa sobre a restauração de todas as coisas, né? E os quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Há também o termo restaurar, em Isaías 61:1, né? A missão, uma das missões do Senhor, do eterno Deus, é restaurar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jeremias 31:23, né? Fala da restauração do cativeiro, né? Restauração do cativeiro do povo de Israel, né? Eles ficaram cativos da Babilônia, né? Judá ficou cativo da Babilônia, o povo de Judá, né, ficou cativo da Babilônia por 70 anos. E o Senhor prometeu restaurar esse cativeiro.
e restaurou, né, da Babilônia. Lamentações 1:16 também, aqui não está aparecendo para vocês, fica um pouquinho escondido, né? Mas fala de restauração, aqui a palavra restauração, você pode procurar Lamentações 1:16. Daniel 9:25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, né? Então ele está falando da restauração do tempo do fim, a restauração de todas as coisas nos últimos dias, e é o que está acontecendo hoje. Está se referindo, Daniel 9:25 está se referindo ao tempo que nós estamos vivendo agora. Vamos lá. Vamos falar de judaísmo também um pouco, para vocês entenderem. O conceito de judaísmo abrange fé, religião, filosofia, modos de vida, costumes, culturas, tradições do povo judeu, né? Tudo que é referente ao povo judeu é judaísmo, é considerado judaísmo, é o conjunto de todas essas coisas. Vamos separar agora o que é bíblico do que é judaico. É uma coisa que as pessoas têm dificuldade em fazer. A Bíblia, né, suas linguagens, língua falada e escrita, alimentos, vestimentas, entre outros, tudo isso faz parte da cultura judaica, da religião que nós chamamos de judaísmo, né? A religião judaica nós chamamos de judaísmo, e nela também estão contidas todas essas coisas, tanto a Bíblia, quanto alimentos do povo judeu, quanto vestimentas, formas de se vestir, modo de agir, né? Costumes do povo, né? Israel é o povo escolhido do Deus da Bíblia, né? A gente não pode desconsiderar que o povo escolhido é o povo de Israel, né? Deus escolheu Abraão e seus descendentes e fez uma grande nação. E também muitas outras nações vieram de Abraão, né? Mas o povo escolhido foi o povo que veio de Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel, né? Há coisas que os judeus vivenciam, tradições que não estão na Bíblia, né? Não foram entregues pelo Senhor Deus, ou são tradições orais, ou são dadas pelos homens, adquiridos pelos hábitos da própria sociedade que nós vivemos, né? Da própria sociedade que Israel vive, né? A própria sociedade que a pessoa vive, e com o tempo se tornaram costumes passados de geração em geração, né? No judaísmo, há o que chamamos de halahá. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que é halahá, né? Estou explicando para vocês o contexto judaico. Halahá é o conceito de halahá é o conjunto de leis, tá? Que o judaísmo segue, a religião judaica segue, né? A halahá, ela não está toda na Bíblia, mas parte dela está na Bíblia. Por quê? Porque dentro da halahá estão tanto os 10 mandamentos, as 613 leis da Torá, né? Mas a halahá, ela adiciona leis rabínicas, tá? Que homens, sacerdotes, né? Sábios, judeus, né? Instituíram, né? E também leis do Talmud, né? São tradições orais, tá? Tradições orais, né? Além de costumes e tradições que são exclusivamente do povo judeu, né? Isso é indiscutível. Cada nação tem a sua, né? Então a gente tem que atentar para isso. O que cada nação tem em sua particularidade são tradições, são costumes, né? E o povo judeu tem o deles. Atentem para o seguinte, que cultura é o conjunto de todas essas coisas, né? A cultura é tudo aquilo que se cultiva ou se cultua, né? Na cultura estão incluídos os costumes da sociedade, as crenças, né? A filosofia, a religião, pensamentos, entre outras coisas, tá? Tudo isso é cultura, é aquilo que você cultua, aquilo que você valoriza, né? Aquilo que você cultiva, que você mantém com o passar do tempo. Vamos ver um quadro comparativo aqui que eu preparei para a gente entender a diferença, né, do que está escrito na Bíblia e o que está contido apenas na halahá, né, que não é bíblico, né? Até algumas coisas são boas tradições
do povo judeu, mas que não são aplicáveis a outros povos. Então, nós temos na Bíblia, Êxodo 20, Êxodo 20, verso 8, 10 e 11, diz que o Senhor ordena lembrar-se do Shabat para o santificar. Diz o que mais? Nenhuma obra servil, nenhum trabalho é permitido fazer, né, no dia do Shabat. E o que acontece? Tem outras questões dentro do Shabat que os judeus cumprem, como, por exemplo, acendimento de velas. Né? Antes de se iniciar o Shabat, né, no início, no crepúsculo da tarde, quando vai iniciar o Shabat começa por volta das 18 horas de sexta-feira e termina por volta das 18 horas de sábado. Há um costume, há uma tradição de acender velas, porque naquela época não existia lâmpada elétrica, né? E então eles faziam acendimento de velas, e também fazendo uma referência, porque o próprio sacerdote fazia esse acendimento de vela, esse acendimento não de velas, né? Na época não existia, mas acendia-se a menorá, né? No templo, no tabernáculo, no tempo do deserto. Então ele colocava o azeite, né? Essa é a parte do serviço de início de Shabat, né? Então, quando iniciava o Shabat, Arão ia lá, né? E os sacerdotes, os levitas, e eles faziam toda aquela questão de acender, né? E manter a menorá acesa, né? Então, a gente tem aqui também Êxodo 40 verso 31, né? Havia apenas estatuto para os sacerdotes sobre procedimento para sacrifícios, né? Mas esse estatuto para sacrifícios, né? Com base nesse estatuto e outros estatutos, né? Criou-se uma tradição, né? Um ritual de lavar as mãos, né? Um ritual que eles passaram a fazer em diversas... passaram a utilizar a lavagem de mãos para diversas coisas, né? Mas havia um estatuto específico para os sacerdotes sobre, dentro do procedimento do sacrifício, né? Quando eles terminavam de fazer o sacrifício, né? Havia ali um estatuto para lavar as mãos depois do sacrifício, né? Outra questão que está na Halahá e não está na Bíblia, é um costume antigo, né? Apesar de que isso não eu não estou colocando aqui como algo ruim, vejam bem, mas algo que não é obrigatório, né? Prestem bem atenção. O que está na Halahá, não estou dizendo que está errado, tá? Mas são tradições, são boas tradições. Por exemplo, lavar as mãos é uma boa tradição, né? Porque você está ali se purificando, tirando as bactérias do seu corpo, né? Para fazer qualquer outra determinada coisa, né? Então, lavagem de mãos não é algo ruim, né? A gente não pode tomar, mas não é algo obrigatório, né? Não é algo que nós devemos cumprir. Havia um costume antigo, também não apenas entre os semitas, né? Daquela época, que se perpetuou, né? E nós vemos desde Gênesis, que é a questão do uso do véu. Desde Gênesis 24, 65, quando Rebeca vê Isaac de longe e põe o véu. Tá? Na Bíblia, o primeiro relato de que alguém usou véu que eu encontrei foi em Gênesis 24, 65, quando Rebeca vê Isaac de longe e ela cobre o rosto com o véu. Né? Não há nenhum estatuto, nenhum mandamento, não há nada, nenhuma prescrição na Torá, nenhuma prescrição no Antigo Testamento quanto ao uso de véu, mas se tornou um uso, costume, uma tradição entre o povo judeu fazer esse tipo de coisa, como as mulheres usarem o véu. Outra questão também interessante são as comidas servidas, a forma de fazer os pães, né? Não há nenhum estatuto, né,
apesar de haver prescrições de como fazer o pão do Shabat, né, o fato do pão ser trançado, né, não há nenhum mandamento, né, façam o pão assim assado, né, façam as tranças, tantas tranças no pão, né, não há nenhum mandamento, não há nenhum estatuto, né, nenhum preceito, né, nenhuma prescrição na Torá, né, nenhuma prescrição na Bíblia a respeito de quantas tranças, de como é a forma de fazer o pão, né? Então, isso é uma questão de tradição, uso e costume do povo judeu. Continuando. Costumes cristãos nós também temos que são extra-bíblicos, né? Assim como eles têm lá a tradição deles, nós temos costumes extra-bíblicos, né? E o que seriam esses costumes extra-bíblicos? Vamos lá investigar. Por exemplo, a Bíblia ordena a festa de Pêssah no crepúsculo da tarde, tá? No crepúsculo da tarde, a Bíblia diz, em Êxodo 12, e também vai falar isso lá em Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, também vai falar sobre Pêssah, né? A festa de Pêssah, que deveria ser no crepúsculo da tarde, com ervas amargas, e durante 7 dias se comeriam pães ázimos, né? Essa é a ceia de Páscoa descrita na Bíblia. Porém, os cristãos católicos e evangélicos seguem os concílios da Igreja, ainda estão amarrados aos concílios da Igreja, né? Os concílios romanos, concílios de Nicéia, concílio de Antioquia, concílio de enfim, todos aqueles concílios que foram feitos dos bispos católicos, né, eles ainda continuam presos a isso, né, que ordenaram a celebração da festa, que chamaram de Páscoa, né, pela língua latina, e ordenaram que fosse feito um almoço, que a ceia de Páscoa seria um almoço, né, e haveria a tradição de se comer peixe, né, e não carne, que é o contrário, né, até da Bíblia. A Bíblia fala que se comia um cordeiro, né? Alguns nem comem o cordeiro, mas colocam como representação, como sacrifício. Já aconteceu o sacrifício de Páscoa. É Yeshua, é o Messias, é Jesus. Algumas pessoas põem um osso de cordeiro, né, como memória, né, em lembrança. Né? E a tradição de se comer peixe não cumprem a ordenança dos apóstolos de não comer o fermento, né? Outra questão é que a ordenança apostólica de Atos 15, 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da prostituição, né? Mas você vai ver que no meio cristão as pessoas não se preocupam em comer molho pardo e sarapatel, né? Sarapatel é feito com sangue de porco. Molho pardo é sangue de galinha, né? Não atentam para a origem dos alimentos, se eles estão vindo, por exemplo, tem gente que não se importa em comer comidas de santo, essas coisas assim, né? Consagradas, não sabe se não quer saber, né? E nem se preocupa, não, fulano fez com boa intenção, né? Tem gente que não se atenta para isso. Outra questão também interessante é absorver a cultura dos outros povos, né? A Bíblia também diz, em Levítico 20, 23, para que nós não absorvêssemos a cultura dos outros povos. Não andeis nos costumes das nações, que eu vos expulso diante de vós, porque fizeram todas essas coisas. Portanto, fui enfadado deles. Deus se enfadou, né? O Senhor se enfadou, né, da cultura dos outros povos, que era uma cultura má, uma cultura que não atentava para as ordenanças do Senhor, não atentava para o que o Senhor estava falando, né? E os cristãos, em geral, celebram festas, né? Celebram, estão dentro, se inserem dentro recebem costumes, né, culturais de outros povos, né? Mais facilmente, né, mais usualmente do que as festas prescritas na Bíblia, que são as festas do Senhor, né? Isso acontece hoje em dia. E o mover profético da restauração, o que é o mover profético da restauração, né?
O que acontece nesses dias, né? Nesses dias, o Senhor, o Espírito do Senhor, ele tem trazido pessoas, né, de volta à sua origem, né? De volta à Bíblia, né? Não ao judaísmo. Existem dois extremos. Tem pessoas que querem voltar para o judaísmo e outras pessoas que não querem saber de Bíblia de jeito nenhum, né? A gente não pode ser extremista. A gente precisa vir para a Bíblia, vir para a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus como um todo, né? Essa divisão entre Antigo e Novo Testamento, isso foi feito anos depois, mais de 100 anos depois, né? Mais de 300 anos depois, 400, 500, eu não lembro. Agora, não me lembro, não me recordo exatamente a quantidade de anos, mas enfim, muitos séculos depois, né, que a Bíblia já existia, já formada como cânon, que foi dividido em Antigo e Novo Testamento. Antes disso não existia essa divisão e foi criadas doutrinas em cima de Antigo e Novo Testamento, né? Se a gente ler de Gênesis a Apocalipse, a gente vai entender que isso tudo é besteira, né? E o movimento da restauração visa trazer as pessoas que buscam o Senhor, né, que buscam o Deus da Bíblia, né, a não viver uma religião, né, uma religião, uma reforma imposta por homens, né, vocês têm que viver isso porque foi imposto, foi feito para aquele tempo, Deus permitiu que fosse feito daquela forma, foi um começo, né, foi um princípio, né, mas foi feito de forma errada, foi tudo errado porque foi feito pela mão do homem. O problema é que foi feito pela mão do homem e não pelas mãos do Eterno. E agora está sendo feito pelas mãos do Eterno. O que é feito pelas mãos do Eterno faz o homem voltar para a Bíblia, né? Não para obedecer dogmas humanos, né? Mas para experimentar, né? Para o homem experimentar Deus, para ele retornar uma vida conforme as Escrituras, reconhecendo que os princípios, que os mandamentos, que os estatutos, que os preceitos, eles nos trazem bênção. Eles não são meros rituais, mas são prescrições do eterno Deus para que nós tenhamos vida e vida com abundância, santificação e intimidade com o Senhor, né? Então, o mover de restauração não é para a gente obrigar pessoas que não são judeus a cumprir rituais como fazer pão trançado, acendimento de velas. Não é para a gente obrigar as pessoas a fazerem isso. E também não é para a gente ficar... É um mover que é de mão dupla, na verdade. É de trazer o judeu para dentro da Bíblia, né, reconhecendo Yeshua, reconhecendo Jesus, né, Yeshua, e trazer o judeu para a Bíblia, porque também o judeu está cheio de... colocando muitas tradições na frente. Muitos judeus colocam as tradições, colocam a halahá na frente da Torá, né, e outros colocam até livros místicos, misticismo judaico, né, como é o caso do Zohar, colocam o Zohar na frente, e isso é um mover que está tirando isso, né? Está parando essas arestas da vida dos judeus e também está tirando, está tirando as coisas erradas que estão no meio cristão e trazendo os cristãos de volta para a palavra. Então estão convergindo os dois lados voltados para Sião. Os dois lados, né, tanto judeus quanto não judeus, estão convergindo, né, de volta para Sião, de volta para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que de Sião sairá a lei, né, de Sião sairá a lei, né, e a palavra de Deus de Jerusalém, né, então a palavra do Eterno vem de Jerusalém. Então nós precisamos ambos estarmos voltados para Jerusalém, ambos estarmos ligados, né, porque somos a noiva. A noiva que Yeshua vem buscar é judeus e não judeus, né? Ele não veio substituir, né? Ele não veio substituir, ele não tem plano B, né? Existe uma coisa que é dita aí, a teologia da substituição. Não existe plano B. Deus não substituiu porque ele se desagradou dos judeus. Foi um plano de Deus cegar os judeus por um momento, né? Cegar o seu povo escolhido por um momento, né? E para que todos alcançassem a salvação, né? Então, eu queria deixar essa palavra para vocês. Saibam discernir, né,
o que é judaísmo do que é restauração. Né? Você não é obrigado a cumprir, fazer pão e acendimento de velas, mas você sim é mandado pelo Senhor a obedecer a sua palavra, desde Gênesis até Apocalipse. Desde Gênesis até Apocalipse é a palavra do Senhor. Amém? Então, fica com essa palavra. E, gente, curte, compartilha se você gostou desse vídeo, porque esse vídeo aqui é muito especial, muito interessante, porque tem gente que não tem esse conhecimento, né? Então, eu botei aqui bem didático, para vocês alcançarem o mistério, né? Bem didático. E até o próximo vídeo, que eu vou estar falando de muitas outras coisas interessantes que, se você conhece alguém que não tem esse conhecimento, mas que tá querendo alcançar esse conhecimento, né? Esse vídeo é um vídeo que vai ajudar, porque ele é bem... Estou procurando fazer vídeos bem didáticos, bem explicadinhos, né? Porque às vezes a gente fala muito de Bíblia, e dá vários versículos e a pessoa não entende nada, porque tá um pouquinho fora do contexto. Então, aqui eu contextualizo bem a pessoa, explico direitinho, tá? Então, que o Senhor abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, pessoal.